Toda semana eu preparo um cardápio de marmitas saudáveis e dessa vez eu fui desafiada a preparar um cardápio com menos de R$50. Vamos comigo no mercado ver o quanto eu gastei para preparar isso tudo aqui? Cheguei aqui no mercado e vamos ver o que eu consigo comprar com os R$50 pra gente fazer as marmitas da semana. Tô indo agora pegar o arroz branco porque ele rende bastante, né? Então, assim, é mais em conta do que o integral. Para conseguir aí bater os R$50, vamos usar arroz branco nessa marmita. Vou pegar esse daqui que tá bem em conta, ó. O preço do varejo vai sair R$4,35. 1 quilo, então vou levar esse arroz. Agora eu tô indo lá na parte de hortifruti que eu vou pegar uns legumes e uns temperinhos pra gente fazer um espaguete de legumes. Que assim, ele fica muito gostoso, é super fácil e vai render bastante para essas marmitas. Cheguei aqui para pegar as cenouras e elas estão bem feias e olha o preço do quilo, R$9,19. A dica que eu dou para vocês é o seguinte, ó, sempre pega as mais para baixo, elas geralmente estão mais bonitas. Então, eu vou precisar de uma, essa daqui, essa não, tá bem feia. Essa daqui, ó, tá vendo? Eles colocam geralmente as mais feias por cima. Então, já peguei 2 cenouras. Vou colocar aqui no meu carrinho junto com o arroz e vamos continuar. As abobrinhas, ó, elas estão custando R$5,09 o quilo. Até que essas aqui de cima estão bem bonitinhas. Vou levar 3 abobrinhas porque rende menos para fazer o espaguete. Vou colocar aqui no meu carrinho e pegar a cebola. A cebola tá R$6,39 e assim, como ela tá bem grande, eu vou pegar aqui uma só, porque eu uso mais ou menos 2/3 no frango e só um pedacinho assim para os legumes refogados. Vou colocar aqui no carrinho a cebola e continuar. Tô indo pegar o frango e eu prefiro sempre aquele da bandeja, porque já vem mais limpinho. Eu não gosto de comprar o peito, limpar, desossar. Por preguiça mesmo, mas sempre tem uns mais em conta. Ó, R$16,50, vou pegar um aqui, tá super na promoção. Vou levar um, então. Ele já vem limpo. Vou colocar aqui no carrinho. O cheiro verde eu gosto de usar bastante por cima do frango, assim, como uma finalização. Então, tô indo lá pegar. Peguei aqui, ó, ele tá custando R$3,69. Eu tô achando que vai dar bem tranquilo os R$50, vai até sobrar um dinheirinho, vamos ver. Pro meu frango ficar bem suculento, eu escolhi um extrato de tomate, que ele é basicamente só tomate, açúcar e sal. Esse daqui, ele é muito bom e ó, tá custando R$7,59 o preço do varejo. Aí aqui, só tomate, açúcar e sal, então eu gosto bastante desse daqui. Coloque o produto na bancada. Passe o próximo. Coloque o produto na bancada. Coloque o produto na bancada. Passe o próximo item. Coloque o produto na bancada. Total de R$42,20, ó, todos os ingredientes que eu comprei aqui. E agora só vou colocá-los na sacola. Compras concluídas com sucesso, menos de R$50 e bora pra casa preparar esse cardápio maravilhoso. Primeira etapa do desafio concluída com sucesso e agora bora botar a mão na massa e preparar nossas marmitas. Já coloquei todos os ingredientes aqui na bancada. Infelizmente, lá no mercado que eu vou é necessário usar os saquinhos para pesar, senão você não consegue aqui, ó, a tara, né, para passar no caixa. Então, mesmo não pegando o saquinho, na hora de pesar, eu tive que colocar no saquinho. Eu não gosto de usar porque a gente acaba desperdiçando depois, né? Então, acho muito desnecessário. Vou separar eles aqui e levar para higienizar. A cenoura tava bem feinha, mas ó, as nossas estão bonitas, deu para escolher bem. E compramos também uma cebola. Aqui eu lavo na água corrente e vou esfregando com essa escovinha. Coloco só um pouquinho de detergente, mas muito pouco. E aí, quando eles estão bem limpinhos, é só secar. Vou fazer o processo com todos, ó, pego só um pouquinho mesmo e vou esfregando para tirar aquela terrinha que vem do mercado, sabe? Deixo bem limpinha. A cenoura eu faço a mesma coisa, também limpo, por mais que eu vá tirar essa casca, eu raspo, né? Mas mesmo assim eu gosto de deixar bem higienizada.
Legumes higienizados, deixei eles reservados aqui. E agora a gente vai higienizar o nosso cheiro verde para finalização do frango. Eu vou cortar ele aqui. Eu não gosto de cortar muito assim para cima, só o finalzinho, porque para mim esse finalzinho da cebolinha tem um sabor que assim imperdível. Então eu gosto de aproveitar bem essa parte aqui, tá? Vou higienizar numa solução com hipoclorito de sódio. E aí na sua casa você também vai poder usar água sanitária. Para cada litro de água você usa 1 colher de sopa de água sanitária. Aqui eu tô usando esse hipoclorito de sódio, então eu vou mergulhar meu cheiro verde na água. Tem aqui mais ou menos 1 litro aproximado. Lembrem que ele tem que ficar totalmente aqui submerso, tá? O ideal aqui é a gente colocar até um pratinho de sobremesa por cima, para com que ele fique bem achatado, bem afundado aqui. 5 ml que diz, então não é nem 1 colher de sopa. O certo aqui, eu fiz errado, né? É a gente já dissolver e depois adicionar o que a gente vai higienizar. Mas eu coloquei assim, dei uma mexidinha. Vou pegar aqui um pratinho raso para colocar por cima. E aí, ó, deixa eu pegar esse daqui, tá bom? Deixa eu ver se vai funcionar. Vai. Funciona super bem. Porque com o peso da água ele vai achatar. Então vai ficar tudo coberto e bem higienizado. Vou cortar o nosso peito de frango, que eu já comprei em filé. Ele vem bem limpinho. Então eu corto ele em tirinhas. Não precisa higienizar o frango, lavar em água, porque o risco de contaminação é muito grande. Então se você, achar aí que o frango tá com cheiro, que tá isso ou tá aquilo, você pode passar um papel toalha e lavar ele com um pouquinho de vinagre, tá? Mas água corrente e sabão, colocar na pia, não é o recomendado. Então aqui eu vou fazer ele em cubinhos para facilitar na hora de cozinhar. E vamos ver quantas marmitas a gente vai conseguir preparar com 1 quilo de frango. Eu tô super ansiosa, eu acho que a gente consegue aí umas 6 marmitas, porque geralmente eu uso 120 gramas, mas isso vai variar também de acordo com a sua dieta. Se você consumir menos proteínas, você consegue mais marmitas até, né? Então, vou cortando ele aqui em cubinhos. Eu sempre corto contra a fibra. E aí, quanto menores os cubinhos, mais rápido vai ser para cozinhar. Até a receita que eu tenho do picadinho, ele é bem pequenininho mesmo, porque assim ele fica super rápido, pronto assim em questão de minutinhos. Essas receitas são muito fáceis para o dia a dia, né? Porque marmita complicada ninguém merece. A gente limpa assim só as laterais, assim, tira só o excesso e faz os cubinhos. O corte desse frango, ele me lembra que lá no curso de marmitas, a gente tem diversas receitas com ele. Então, a gente faz cubinhos estrogonofe, dá para fazer fricassê, frango com creme de milho, frango xadrez, são muitas opções. Ele é bem versátil, esse corte de carne, tá? Lá vocês encontram diversas receitas. Eu vou inclusive deixar o link aqui, se você ainda não conhece o nosso curso, para você dar uma olhadinha lá, porque são mais de 200 receitas saudáveis e práticas para você fazer aí nas suas marmitas da semana. E além das opções com frango, você também encontra opções com carne vermelha, tem peixe assado no forno, fica uma delícia para as marmitas. Cada preparo, claro que tem a sua validade, né? Mas lá a gente especifica tudo para vocês, para ficar muito mais fácil e prático preparar aí as marmitas da semana. Esse frango aqui que eu tô cortando, a gente vai preparar ele só com molho de tomate, assim, né? Que fica bem suculento. E finalizar com um cheiro verde picadinho. Porque a gente precisava aí cumprir a meta dos R$50. Então a gente até conseguiu um valor menor, de 42. Então foi, assim, muito bom. Não dava para incluir, de repente, um creme de ricota, um milho, para dar uma incrementada. Então, eu já tenho aqui tudo preparado, vou picar a cebola agora. Já tirei a casca da cebola para ficar mais fácil aqui. Agora eu vou cortar ela ao meio. Espero não chorar, ela tá bem novinha, estão vendo? E eu vou reservar uma parte desse corte em cubos pro frango e a outra parte eu vou deixar pros legumes, que aí o nosso espaguete vai ficar bem saboroso.
toda ela eu vou cortar em cubos, tá? Se você preferir, pode ser, de repente, aí também em meia lua pro espaguete, que pode ficar legal. Vou fazer um corte aqui no meio para ela ficar menor, porque eu gosto que ela desapareça ali no frango. Então, eu gosto de deixar ela pequenininha e ainda dar uma boa caramelizada antes de entrar com um tablete de alho. O alho, eu justamente não comprei porque eu uso o meu tabletinho. Mas aí não passaria do valor, com certeza, porque a gente usaria no máximo para essa receita uns 3 dentes de alho. Então, super englobaria aí o preço, tá? Dos R$50, não passa o nosso orçamento de hoje. Como a gente tem aqui o nosso frango e eu acredito que ele vai render aí umas 6 marmitas pela quantidade de proteína que eu costumo colocar seguindo o meu plano alimentar, então eu vou separar aqui 350 gramas de arroz branco para as marmitas. Deixa eu ver, ainda falta, tá de cabeça para baixo, calma aí. Gente, que difícil. Só falta um pouquinho. Quase lá. Foi. 350 gramas para aproximadamente 6 marmitas, porque eu uso 120 de proteína, então vou conseguir aí umas 6 marmitas. Sobre o arroz, que sempre acompanha o feijão, né? Vocês sempre falam pra mim lá no Instagram, suas marmitas não levam feijão? Não, gente, minhas marmitas não levam feijão. Eu prefiro o feijão à parte. Não é que eu não coma feijão, eu adoro feijão, mas eu não gosto de colocar junto ali da marmita. Então eu uso os potinhos de 370 ml e conservo o meu feijão neles. Assim eu vou tirando do freezer aos poucos, coloco dentro da geladeira para ir descongelando e vou consumindo ali. Separo assim, ó, um potinho desse assim, coloco um pouquinho, aqueço no micro-ondas, como eu como minhas marmitas em casa, mas se você levar para o trabalho também você pode levar num potinho menor. E se preferir, claro que pode montar dentro da sua marmita, aí fica a seu critério. Vamos agora colocar a mão na massa. Tô aqui com a minha frigideira aquecida, vou colocar um fio de azeite, deixar ele aquecer um pouquinho e entrar com o frango para dar uma selada. Frigideira bem aquecida, esse é um segredo. Eu não vou colocar todo o frango, porque senão ele vai soltar água, então vou fazer metade, depois a outra metade. Coloco assim, e o segredo é não mexer, porque ele vai dar uma crostinha super suculenta. E se a gente ficar mexendo, vai soltando água, tá? A gente coloca assim no fogo alto, porque o frango tá um pouco gelado. Se a gente já deixa o fogo médio para baixo, quando o frango entrar, não vai formar aquela crostinha que deixa super suculento. Quando o frango começa a ficar branquinho assim, é a hora da gente virar, porque ele já dourou de um lado. E estão vendo que ele não soltou água, porque eu não fiquei mexendo. Então, esse é o ponto certo, assim, da gente, ó, tá bem suculento. Agora eu só vou dar uma viradinha, deixar o fogo alto, aqui ele tá no 7, não é tão alto, mas é médio pra alto. E aí ele vai terminar de ficar assim, formando essa crostinha por fora pra ficar super suculento. E já já eu entro com a cebola, quando ele estiver todo dourado. Meu frango já caramelizou aqui, ó. Ele ficou bem douradinho. Agora, nossa, que fumaça. Eu vou tirar ele e vou entrar com a outra metade que tá aqui aguardando para fazer o mesmo processo. Se eu colocasse tudo junto, ele não ia chegar nesse ponto que eu queria. Então, eu já viro tudo aqui no meu prato de apoio. Aproveito esse fundinho aqui mesmo de frigideira. Coloco mais um fio de azeite e continuo o processo do frango. Às vezes, gente, para ser mais prático, inclusive quando eu aprendi a cozinhar com a minha avó, eu não fazia esse processo. Porque se você colocar a cebola e já colocar o frango, vai mais rápido. Então, se você tiver com muita pressa, também dá certo. Você pode já dourar a sua cebola, depois colocar o frango todo de uma vez. É que assim ele fica mais saboroso, mas as duas formas funcionam super bem. Meu frango já está todo douradinho, vou misturá-los, colocar todo aqui na minha frigideira. E aí agora, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui o centro
para entrar com a cebola. Colocar só mais um fiozinho de nada de azeite. Meu azeite está até acabando aqui. E entro com a cebola picadinha. Bastante mesmo, para ficar bem gostoso. Ela vai desaparecer aqui no frango, tá? Ela vai caramelizando e depois que ela estiver bem caramelizada, eu entro com um tablete de alho temperado com cheiro verde e alho poró. A gente vai misturando a cebola e vocês vão vendo que ela vai cozinhando, ficando transparente e ela desaparece aqui no frango. Por isso que eu corto ela em cubinhos pequenos. Se você quiser a cebola um pouco mais visível, é bom você colocar mais tarde, depois que o frango já estiver temperado. Aqui ela vai sumindo assim mesmo. E agora eu já vou entrar com o meu tabletinho de alho. Esse daqui é com cheiro verde, fica muito gostoso. Colocar ele aqui no centro, ele tá congelado, mas assim, a gente usaria aí, se você não faz os tabletes, aproximadamente uns 3 dentinhos de alho. Então eles não entraram lá na nossa calculadora dos R$50. Mas daria super, não passaria aí dos R$50 que a gente estipulou para preparar esse cardápio delicioso. Enquanto o tablete está ali embaixo dissolvendo, eu já vou entrar com tempero. Como a gente tem aqui 1 kg de frango, eu vou usar 1 colher de sopa rasa de sal. Esse aqui é o sal rosa, ele é maravilhoso. Vou colocar também pega marido, que é um tempero que eu amo de paixão. Esse daqui é da feira, ele é muito gostoso. Estão vendo? É cheio de ervinhas, tem pimentão, maravilhoso. Um pouco de páprica picante, que também realça bem o sabor. Os temperos não entraram, né, na nossa contagem, porque é uma coisa que a gente tem aí sempre na nossa cozinha, porque é de uso contínuo. Agora, um pouco de pimenta do reino moída na hora, porque moída na hora ela tem outro sabor. E aí é só misturar para o nosso frango ficar bem temperado, bem gostoso. O tablete de alho já dissolveu. Isso daqui é uma praticidade sem tamanho. Olha isso, gente, o cheirinho já tá subindo aqui, maravilhoso. Meu frango já está quase pronto e o cheirinho disso aqui tá maravilhoso. Sério, essa combinação ficou perfeita. Agora, eu vou diluir um pouco do extrato de tomate com aproximadamente aí 1 colher de sopa para 100 ml de água. A gente dilui bem e depois adiciona no frango. Sobre, né, o extrato de tomate, por exemplo, a gente gastou aí R$7,50, mas a gente só usa 1 colher de sopa. Então, basicamente, ele compensa nos nossos temperinhos, né? Porque também você não compraria 1 kg de sal. As coisas são assim, a gente vai compensando, por isso que os temperos secos não entraram na nossa contagem, tá? Agora já está bem diluído o extrato, sempre sobra um pouquinho assim na colher, mas eu vou raspar aqui e vou adicionar para ficar mais suculento. Agora, enquanto ele vai apurando, eu vou colocar o nosso arroz para ficar pronto. Para otimizar os processos, enquanto o frango tá ali apurando e terminando de encorpar o molho, eu tô aqui com a minha panela já aquecida, vou colocar um fiozinho de azeite. Separei aqui um tablete de alho, esse daqui é o neutro, feito apenas com alho, sal e azeite. Se você não quiser, não precisa nem colocar sal, porque, por exemplo, se você for usar os tabletinhos numa feijoada, num preparo mais salgado, pode ser que o sal do tablete influencie. Então, pode fazer ele mais neutro aí, só colocando um pouquinho de azeite, para ele ficar uma pasta na hora da gente colocar no saquinho e distribuir bem ali para fazer os cortes com a régua, tá? Agora a minha panela aqui já está aquecida, vou colocar o tabletinho, deixar ele dissolver bem e entro com os 350 gramas de arroz. Ele vai amolecendo bem rapidinho, não espirra, estão vendo? Muita gente me pergunta se esse tablete de alho não faz uma sujeirada no fogão. E não, gente, ele é muito prático, não espirrou nada, vocês viram aí. E ele também não perde o sabor. O cheirinho de alho tá subindo aqui maravilhoso. Claro que se você quiser ficar descascando o alho todo dia, tiver esse tempo e essa disponibilidade, tudo bem. Mas isso aqui salva você ter tablete de alho e tablete de cebola prontos na sua cozinha
Quando você vai começar a cozinhar, já é outro estímulo, né? Por favor. Agora, o alho tá bem douradinho, foi super rápido. E eu vou entrar com o arroz para dar uma dourada nele. Eu gosto de deixar o arroz pegando um pouquinho assim, como se fosse fritando, antes de entrar com a água quente. Inclusive, eu até esqueci, eu vou ligar aqui para minha chaleira e dando mais uma aquecida, porque sempre uso água quente para não quebrar aí o cozimento, né? Não retardar. Então, a gente já adianta o processo quando tem a água quente. Agora, vou colocar o sal. Nossa, tá uma bagunça. Mas vou pegar aqui. Uma asinha de sal já está suficiente. Vou colocar só mais um tiquinho. Ai, sujei. E... peraí. E eu gosto muito de temperar também com folhas de louro, porque dá um sabor maravilhoso. Só dá uma mexidinha assim. Deixa eu segurar aqui o cabo da minha panela. Deixo ele dando aquela douradinha que eu falei pra vocês, é como se fosse uma fritadinha, e já entro daqui a pouco com a minha água quente. Adiciono a água, e aqui, gente, o segredo pro arroz que vai ser congelado nas marmitas é que ele fique bem al dente, então não afogue esse arroz. Assim, ó, um dedinho pra cima já é suficiente. Agora eu vou tampar e vou deixar ele aqui cozinhando enquanto preparo os legumes. Agora a gente vai preparar o nosso espaguete de legumes. Ele é uma receita prática, super gostosa. Para você que não gosta de legumes, tem filho que não gosta de comer legumes, com certeza ele vai gostar dessa receita. Ela é prática, rápida e fica muito gostosa. A gente precisa de um ralador assim. Esse daqui eu comprei, salvo engano, em alguma plataforma. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Ele é bem baratinho e funciona super bem. Eu venho aqui, ó, com a minha abobrinha higienizada, tirei as pontinhas, vou passando ela, não precisa levantar. Vou tentar aqui fazer deitado porque dá mais firmeza, mas eu queria mostrar a lâmina pra vocês. Ele vem com várias lâminas, mas essa aqui funciona bem pra gente fazer o espaguete. A abobrinha, a gente vai dar só um sustinho ali na frigideira, porque ela fica pronta muito rapidinho. A cenoura vai entrar primeiro, porque demora mais para cozinhar. Então é só a gente ralar ela toda e depois fazer o mesmo processo com a cenoura. A abobrinha ralada, queria mostrar para vocês como ela fica. Olha isso, bem fininha, então ela vai ficar pronta rapidinho, é só um susto mesmo. Vou transferir aqui pro meu bowl, tá? Tigela, para quem preferir. E vou fazer o mesmo processo com a cenoura. A cenoura, vocês vão ver que ela é mais durinha. Então tem que colocar um pouquinho mais de força na hora de ralar. Mas fica lindo. É assim, dá pra servir também como salada. Fica maravilhosa. Eu peguei a cenoura, passei aqui o descascador de legumes e tirei essa pele. Porque assim fica mais bonito, tá? Mas se você não quiser, não tem necessidade. Pode raspar com a pele mesmo. Deixa eu só firmar ele aqui. Assim, certinho. E agora vou passando minha cenoura. Ela vai ficar um pouquinho menor, tá? Mas é o mesmo processo. Cenoura também está ralada. Olha que linda que fica no formato de espaguete. Vou colocar aqui na nossa tigelinha e prosseguir ralando. Depois eu mostro pra vocês já na hora do refogado, porque a gente dá realmente só um sustinho. Se você também quiser fazer assim, pra comer sem refogar, não tem problema, fica super gostoso. Eu só não aconselho pra congelar. Pra congelar é melhor você dar um sustinho, dar uma temperada, que aí vai ficar melhor, mais saboroso. Os legumes renderam bastante pro espaguete. Eu tenho aqui a cenoura e a abobrinha. Vou começar aqui na frigideira, que já está aquecida, colocando um fiozinho de azeite. Meu azeite está no final. Aqui tem R$5 de azeite, eu tô espremendo para sair. E vou colocar primeiro a cebola para dar aí uma caramelizada de leve. Essa cebola é aquela que a gente já tinha picado e sobrou um pouco do frango. Colocar ela, deixar ela sumir um pouquinho. E entro primeiro com a cenoura. Cebola já está aqui desaparecendo, vou dar só um sustinho na cenoura, distribuo ela bem, ela fica bem espaguetinho, ó.
bem fininha, então não precisa cozinhar muito. Enche bem a frigideira. Como eu vou colocar a minha abobrinha por cima, nesse caso, eu nem preciso esperar muito a cenoura murchar. Dá uma mexidinha aqui só para dar um susto na minha cenoura, já que ela tá bem fininha. E já entro com a nossa abobrinha para temperar. Agora vou entrar com a abobrinha, coloco ela assim também, bem distribuída. Como ela cozinha mais rápido, a gente vai deixar muito rápido aqui. Rendeu bastante, ó. Então vai caber certinho nas nossas marmitas. Eu usei 3 abobrinhas e 2 cenouras, mas vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo para vocês fazerem o passo a passo certinho. Eu vou temperar apenas com um pouquinho de sal para ficar assim mais neutro. Mas aí vocês podem colocar também outros temperos da preferência. Vou colocar o sal assim para ele ir pegando bem e eu não precisar ficar mexendo muito, já que a abobrinha ela é bem sensível. Dá uma mexidinha assim de leve. Vou colocar aqui o nosso raminho de cheiro verde para finalizar, um de salsinha e um de cebolinha. Essa parte é a melhor, gente. A cebolinha, ela é da família aí do alho, né? Então, essa parte aqui, ela tem um sabor, assim, bem puxado pro alho por conta disso. Eu corto assim com a tesoura de cozinha, bem pequenininho, porque fica mais fácil. Posso vir também assim, ó, dando umas picadinhas. Vou embolar que fica melhor. Pra eles ficarem todos do mesmo tamanho. Isso aqui é uma ótima finalização. E aí você vê aí a quantidade, também dá pra cortar na tábua. Dá uma batidinha na tábua, fica muito bom. E, gente, isso daqui, como a gente não vai usar o molho todo, o que dá pra fazer? Guardar higienizado e congelar. Sempre que você quiser, você vai lá no seu freezer e usa. Então, dura bastante também. A gente gastou aí 3 e pouco, mas assim, dá pra usar em vários preparos. Porque vocês viram, né? A gente usou bem pouquinho, olha o quanto vai sobrar. Isso aqui, se você deixar na geladeira, pode estragar. Mas se você congelar no seu freezer, é outro assunto. Nosso arroz também está bem soltinho, al dente. Olha que delícia para as marmitas. Esse daqui é o ponto certo para o congelamento, tá? E aqui nosso espaguete de cenoura e abobrinha, já al dente, maravilhosos, rendeu super. Então vamos montar nossas marmitas. Preparos prontos, vou montar minhas marmitas. Eu coloquei aqui 6, mas vamos ver quantas a gente vai conseguir montar com R$50. Achei esse cardápio prático, econômico e muito gostoso. O cheirinho dessas marmitas está sensacional. Aqui eu não vou usar a balança para não ficar mais difícil aí de vocês visualizarem no vídeo. Mas o certo seria eu estar com a minha balancinha, pesando tudo e montando bem certinho. Eu tô montando aqui com 2 colheres de medida, que vai dar aí aproximadamente, eu espero, minhas 80 gramas da dieta. Então, ó, tá bem soltinho esse arroz, um cheirinho maravilhoso, porque esses tabletes de alho perfumam realmente a comida e não perdem o sabor, mesmo estando temperados. A melhor parte é que eles duram até 3 meses no freezer, né? Então, assim, é uma praticidade sem tamanho. Você pode preparar logo 2 quilos de alho e não precisar ficar descascando o alho aí pelo tempo que eles durarem. Além disso, além dos tabletes, você também consegue fazer nesse mesmo processo a pastinha, que você pode deixar ela na sua geladeira com um pouquinho de azeite por cima, deixa num potinho com boa vedação, faz a camada de azeite, assim, uns 2 dedinhos de azeite, e ela conserva super bem até uns 15 dias. Vou colocar o frango em seguida do arroz, porque eu acho que combina super o molhadinho do frango com o nosso arroz. Então, na hora de comer, fica mais saboroso do que colocar agora os legumes.
Colocar também aproximadamente aí 2 colheres de servir. Depois eu só entro com os legumes por cima. Gente, esse frango finalizado com cheiro verde tá tão gostoso. Nossa, e é um preparo simples, prático, amigo da dieta, porque quase não vai gordura, nada disso. Ele rende bem, tá? Aí a embalagem a gente usou, né? Pouquíssimos ingredientes. Uma embalagem de frango R$16,50 ou R$16,90 e ele rendeu bastante mesmo. Vale super a pena. E ó, tô achando que a gente vai concluir aí nossas 6 marmitinhas. Olha isso. Tá dando certo, hein? Estão me deixando sonhar. Essa daqui vai ficar faltando só um pouquinho de nada. Mas assim, deu certo, gente. 6 marmitas. Agora só vou completar com os legumes. Legumes a gente tem de sobra. Então, ó, fizemos 6 marmitas com R$42. Então, comer saudável não é caro, gente. É só você ter criatividade, saber os preparos certos que rendem, ir no mercado, né? No dia da promoção, um mercado mais em conta. Esse que eu fui é um atacadista. Então, o preço dele é muito melhor do que os outros mercados de bairro que tem aqui no meu bairro, né? O frango chega a variar aí R$10 o quilo. É um valor muito, muito considerável. Tem coisas que realmente estão bem caras, como, por exemplo, foi aí o quilo da cenoura, a 9 e pouco. Mas assim, a gente também não usou 1 quilo, né? Deu para comprar 2 cenourinhas e a gente conseguiu montar 6 marmitas maravilhosas. Se nós gastamos aí R$42,20 para comprar todos os ingredientes, cada marmita dessa saiu por R$7. Então, assim, desafio super concluído, maravilhosa receita. Esses legumes são muito práticos, muito gostosos. Você pode também congelar essa marmita, tá? A abobrinha, dessa forma, talvez ela solte um pouquinho de água. Então, assim, você vai precisar ter cuidado, mas ela dura até 3 meses no seu freezer. Ou então, você pode deixar ali no gavetão da sua geladeira. E ela vai durar aproximadamente 5 dias, tá bom? Marmitas da semana concluídas e nós conseguimos aí terminar o nosso desafio com sucesso total, gastando pouco e finalizando nossas marmitas da semana. E se você gostou desse cardápio, já curte esse vídeo e se inscreve para não perder nenhuma receita. Até o próximo vídeo, beijos!